E aí pessoal, Michael aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No episódio de hoje vemos o Bart e o Homer trapaceando em vários jogos, e por causa disso a Lisa fica furiosa. E aí, ficou curioso? Então assiste esse vídeo até o fim, já deixa aquele like e se inscreve, hein? Tamo junto! A história começa com o jornalista divulgando que um grande pescador está se aposentando hoje, e vemos que o vovô tem um talento nato para isso. O vovô explica que quer se aposentar após uma sequência de 20 anos de vitórias. Cara, o cara venceu 20 anos seguidos, velho. É um monstro, né? Enfim, e vai passar o seu legado para o Homer. Aí, vem a primeira derrota. Ai, ai. A Marge fica empolgada por ver o seu marido aparecendo na TV por uma coisa boa. Ou seja, todas as vezes que o Homer apareceu anteriormente foi porque estava fazendo algo horrível. Realmente é algo para se comemorar, né, pessoal? Então o Homer fica preocupado, pois nunca venceu nada na sua vida. E a Marge o tranquiliza, dizendo que tudo que ele precisa fazer é ficar parado e segurar a vara. A cena corta e vemos a Lisa se candidatando para um acampamento de verão, que é muito disputado. Então o vovô inicia a competição e ele consegue pescar um peixe na velocidade da luz. É o Flash das pescarias, rapá. Respeita o homem. Homer pergunta por que o seu pai tem tanta fé nele. Mas o vovô explica que não acredita no Homer, mas sim nos genes de pescador dos Simpsons. E vemos o Homer tentando pescar, mas ele não consegue pegar nada por 3 horas seguidas. Cara, se eu quisesse ver o papai sentado sem fazer nada, eu visitaria ele no trabalho. Homer lança o anzol, mas acaba pescando ele mesmo. Então ele continua puxando e acaba caindo do barco. Todos começam a rir, mas graças a isso ele consegue pescar um peixe. Então todos se reúnem e começam a pesar os peixes. E vemos que o Homer conseguiu o mais pesado, e por causa disso ele vence a competição. Parabéns, meu garoto maravilhoso, eu nunca te amei tanto! Valeu, pai! Os Simpsons voltam para casa, e quando o Homer vai limpar o peixe pro almoço, ele percebe que estava cheio de bolinhas de gude. Então Bart revela que ele trapaceou para ver o seu pai ganhar. E ao descobrir isso, o Homer tem uma reação bem diferente. Meu garoto maravilhoso, nunca te amei tanto! No outro dia vemos o Bart na escola, e de repente o Homer aparece e diz que precisa levar o seu filho para uma consulta médica. O Bart fica confuso, pois aquele não era o caminho para o médico. E o Homer explica que gostou muito de trapacear com o seu filho e quer sentir essa sensação mais vezes. Então eles decidem trapacear em vários jogos e vão para um campeonato. Como é que a gente vai trapacear no lançamento de pedras? Eu sei lá, fazer um plano de trapaça com antecedência pareceu desonesto. Vemos um dos participantes jogando a pedra, e ela quica 22 vezes. Então é a vez do Homer. Ele arremessa a pedra e ela quica 46 vezes. E todos ficam impressionados com esse recorde. E eu lembro que eu brincava disso quando eu era criança, mas o máximo que eu consegui foi umas 3 vezes, porque era muito difícil. Eu acho que uma pedra boa dá pra até arremessar mais, né? Mas 46 vezes já é demais, né, pessoal? Então vemos o Bart puxando a pedra com a vara de pescar, enquanto o Homer comemora com o troféu. Após isso, vemos o Homer muito feliz, e o Bart revela para o seu pai que sempre se sentiu mal em trapacear em todas as coisas. Mas ao fazer isso com o Homer, ele percebeu que é muito divertido e pede ao seu pai para eles fazerem mais vezes. Filho, nunca vamos parar de fazer isso! Vemos os dois trapaceando em várias competições e vencendo todas elas. No final, eles até ganharam uma competição de tapa na cara. O rosto do Homer fica todo vermelho, mas é porque o Bart colocou o anestésico ali. Então por isso que ele aguentou o tranco, né, gente? E após tudo isso, eles comemoram com seus prêmios. Marge acha muito estranho o Homer estar ganhando tantas competições que ele nunca participou na vida.
Ela chama o seu marido para conversar e pergunta o que realmente está acontecendo. E o Homer revela toda a verdade, pois ele não consegue mentir para sua esposa. Eu e Bart estamos trapaceando em equipe. É uma coisa de pai e filho. Ela pede para eles fazerem outra coisa, tipo treinar futebol. Mas o Homer explica que isso não tem graça, e eles não vão ganhar um jet ski fazendo isso. Sem contar que ela sempre quis que os seus filhos tivessem sucesso, e para fazer isso, eles precisam trapacear. Resumindo, se o Bart não trapacear, ele não consegue ter sucesso na vida. Coitado do garoto, gente. Ai, ai. Então, Homer 1, Marge 0. Acho que é a primeira vez que eu vejo ele vencendo uma discussão. A cena corta e vemos a Lisa atendendo a porta. A mulher dá a notícia que ela foi aceita no programa de verão e as suas fotos foram muito convincentes. Lisa faz uma pesquisa e percebe que fizeram montagens nas fotos da sua candidatura. Eu sei quem foi. Então vemos o Homer no seu último torneio, onde ele está prestes a arremessar o machado e se tornar o campeão. E de repente a Lisa aparece e acusa o seu pai de ter trapaceado por ela. Homer diz que jamais faria isso, e o Bart explica para sua irmã que nunca ia ajudar alguém que já é boa nas coisas. E a Lisa fica furiosa e estraga a estratégia deles. Que eles vejam isso. Então eles percebem que o Homer trapaceou em todos os torneios e decidem se vingar. E nesse momento vemos os Simpsons lascados, perdidos, enrolados, ferrados e tudo que vocês imaginarem. Mas vemos o Bart tendo uma brilhante ideia. Rápido, subam nos quadriciclos que ganhamos trapaceando. Eles conseguem fugir e se escondem atrás de uma placa. Lisa diz que ainda está zangada e não vai perdoar os dois tão cedo. E o Homer jura que não fez nada. Então a Lisa pergunta se não foi ele, então quem foi? E a Marge revela que foi ela que editou as fotos. Homer fica chocado, pois a Marge sempre foi doce e pura, e jamais faria isso. Pai, a gente estragou a mamãe. Não, não! Ele começa a vomitar e se sente muito culpado. E a Marge explica que só fez isso para ver o sucesso dos seus filhos. Então a Lisa começa a dar uma lição de moral na sua mãe, dizendo que se esforçou muito e ela não precisava fazer isso. E vemos o Bart chateado, dizendo que tudo isso é culpa deles. Então os dois prometem nunca mais trapacearem juntos. E de repente, os Simpsons são encontrados. O Homer pede para eles acabarem logo com isso, pois ele se sente muito mal por ter corrompido a Marge. Mas alguns jogadores aparecem e levam os Simpsons embora. Então eles são levados até a sala do reitor na universidade. A Lisa pede desculpas por ter trapaceado na sua candidatura, mas o reitor revela que ela só passou por causa disso, e eles gostam muito de pessoas trapaceiras. O que você me diz, Lisa? Eu escolho honestidade. Lisa se recusa a entrar, pois quer ter uma vida honesta. Então ela e a Marge vão embora. E o reitor elogia a trajetória do Homer e oferece a ele o emprego de professor na universidade. Mas o Homer recusa a oferta, pois a trapaça quase destruiu a sua esposa, então ele não vai arriscar novamente. E no final de tudo, vemos o Bart se tornando o professor de trapaças na universidade. Alunos, olhem para a esquerda, olhem para a direita. Essas são as pessoas que vocês vão passar para trás. Finalmente o Bart conseguiu um emprego que combina com ele, né, pessoal? Eu tenho certeza que ele vai se tornar o melhor professor do mundo nessa área. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, dá um like aí, se inscreve e até a próxima.